Já vimos que para sair da inércia é preciso haver uma força que atue sobre o corpo que está em repouso ou está em movimento para produzir um movimento ou para alterar a velocidade desse movimento. É preciso uma força externa. Com relação à inércia espiritual, o Senhor também provê forças externas para tirar o povo da inércia espiritual, para tirar da zona de conforto espiritual, como diz a nossa lição. Veja o exemplo da igreja cristã nascente, da igreja cristã primitiva. É a pergunta 5 da nossa lição. O que é que aconteceu para que a igreja saísse da inércia? Veja, os irmãos estavam pregando em Jerusalém, a coisa ia muito bem. A gente olha lá, Pedro pregava, 3.000 se convertiam, 5.000 se convertiam, e a igreja ia muito bem em Jerusalém. Portanto, eles estavam numa zona de conforto, pregando entre os patrícios, conforme eles entendiam ainda que só deviam pregar para os judeus, pregando na cidade de Jerusalém e sendo bem-sucedidos. Mas aí, irmãos, o Senhor Deus tinha que tirá-los dessa zona de conforto. O Senhor Deus tinha que fazer com que eles realmente partissem para a missão. E isso está relatado no capítulo 8 do livro de Atos. Logo imediatamente após a morte e o apedrejamento de Estevão. Veja, o texto começa dizendo que Paulo consentia com a sua morte. Quer dizer, Paulo estava lá no apedrejamento de Estevão. Paulo era ainda um fariseu. Paulo estava perseguindo aos cristãos. Veja só, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja, irmãos, como é que o Senhor Jesus tinha dito, vocês vão pregar em Jerusalém, depois na Judéia e Samaria. E agora estava acontecendo isso, mas estava acontecendo isso por quê? Porque eles decidiram fazer assim? Não, irmãos, porque houve uma perseguição, como diz, uma severa perseguição, uma grande perseguição. Veja o verso 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava as igrejas, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere. Veja, a perseguição, a grande perseguição. Uma perseguição como ainda a igreja não tinha visto. E essa perseguição causou uma dispersão. Os irmãos fugiram um para cada lado, para a Judéia e para Samaria. E o apóstolo Paulo, nesse momento, ainda estava perseguindo a igreja. Ele ainda não tinha se convertido e perseguia a igreja. Era um elemento perseguidor da igreja. Verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Veja, irmãos, que maravilha! A pregação ia muito bem em Jerusalém, mas era preciso pregar na Judéia e na Samaria e até os confins da terra. E a igreja não estava fazendo isso ainda. O Senhor proveu, então, uma perseguição. E essa perseguição resultou na fuga dos irmãos, na fuga dos crentes, na fuga daqueles cristãos primeiros. E eles saíam pregando pela Judéia e pela Samaria. Veja o texto da nossa lição. Até então, a igreja primitiva havia estado principalmente em Jerusalém, ou dentro do território judaico e entre o povo judeu. Quando a perseguição começou, na qual Paulo ou Saulo, um judeu devoto e fariseu, estava ativamente envolvido, a igreja em Jerusalém foi dispersa por toda a Judéia e Samaria. Qual tinha sido a predição de Jesus, irmãos? Em Atos 1:8, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como a Judéia, Samaria e os confins da terra. Essa declaração foi cumprida, como observado em Atos 8:4, que foi o que lemos agora há pouco. Os quais foram dispersos, iam por toda a parte pregando a palavra. Pregando o quê? Pregando o Senhor Jesus. Inicialmente pregando somente para judeus. Ainda estavam pregando somente para judeus, na Judéia
e na Samaria. Mas veja, Pedro era um parceiro missionário do Senhor Deus. Pedro estava na missão. E Pedro tinha essa visão exclusivista de que a pregação devia ser somente para os judeus. Não tinha ainda passado pela cabeça de Pedro que a pregação do evangelho, a salvação, era para todos os povos, nações, tribos e línguas. Veja só, irmãos, o que aconteceu para esse Pedro, que era um preconceituoso, que era um exclusivista, que achava que salvação, plano de Deus, era somente para o povo de Deus. Estava pensando ainda como pensavam os patriarcas, como pensavam os profetas. O que aconteceu com ele? Veja lá, Atos 9, dos versos 9 a 15. Deus tirou Pedro dessa zona de conforto. Vou tirar Pedro desse pensamento de que só deve ser pregado o evangelho para os judeus. E como é que fez? Pedro teve uma visão. Essa visão está nesse texto, Atos 10, de 9 a 15. A visão de um lençol com os animais. Baixava um lençol seguro pelas 4 pontas e dentro desse lençol tinha animais de todas as espécies. Animais puros e animais impuros. E vinha a ordem, Pedro, pega e mata e come. Mas ele respondia, como eu posso comer alguma coisa impura? Eu nunca comi nada impuro. Pela segunda vez, a mesma forma. E aí, pela terceira vez, e a resposta de Pedro continuava sendo, não posso comer alguma coisa impura. Ao que Deus falou a ele nessas 3 vezes, não faça tu comum ao que Deus purificou. Deus estava falando o seguinte, Deus estava ensinando para Pedro através da visão. Não existem seres humanos puros e seres humanos impuros. Não é como o povo judeu pensava até então. Agora, todos são puros diante de Deus. Não faça então impuro aquele que Deus purificou. Nesse momento, ele recebeu um convite para ir visitar Cornélio. Cornélio era um centurião romano. Além de não ser judeu, era um invasor. Era alguém que estava ocupando a terra de Israel. E ele estava sendo agora convidado por Cornélio para ir à sua casa. O que ele fez? Ele foi imediatamente para a casa de Cornélio. Cornélio sabia dos preconceitos judaicos. Sabia que judeu não podia se misturar com gentios. E falou dessa maneira para Pedro, que não entrasse na casa dele, que ele não poderia recebê-lo. Mas no livro de Atos, capítulo 10, verso 28, Pedro declara, mas Deus me mostrou que nenhum homem chame comum ou impuro. O que aconteceu com Pedro, irmãos? O coração de Pedro foi transformado. Foi transformado por quê? Porque Deus tirou Pedro da zona de conforto. Você agora vai pregar. Pedro, que era o maior preconceituoso com relação a pregar aos gentios. Porque Paulo era considerado o apóstolo dos gentios e Pedro era considerado o apóstolo para os judeus. E agora Pedro estava declarando assim, não tem ninguém impuro. O Senhor quer que nós preguemos a todos. Todos são puros diante de Deus. Um missionário, um grande missionário, mas que ainda tinha um entendimento errado com relação ao público que devia ser atingido. Mas o que o Senhor Deus fez, mostrou a ele através de uma visão qual deveria ser a verdadeira disposição missionária. A quem devia ser apresentado o Evangelho? Quais seres humanos deveriam ser atendidos pelo Evangelho? E esses eram todos. Porque, como o Senhor disse, e ainda vamos ver nessa semana, Judéia, Samaria e os confins da terra. Todas as nações, tribos, línguas e povos. São a esses que nós devemos pregar o Evangelho. A esses que está dirigida a missão de Deus. E a esses que está dirigida a missão que o Senhor deu a mim e deu a cada um de vocês. Pregarmos o Evangelho sem exclusivismos. Pregar o Evangelho como o Senhor mandou, a toda nação, tribo, língua e povo.